Boa noite. Vamos colocar aqui esta. Boa noite. Vamos chegando, gente. Mais um episódio do Oncoflix. Pronto. Fixei aqui nosso tema, que hoje é super interessante. Já tá essa convidada. Boa noite, gente. Essa convidada, ela já está na minha lista desde o ano passado, logo quando eu iniciei com o Oncoflix, e tinha visto o trabalho dela nas redes sociais. Eu pensei, uau, que sensacional! Preciso levar esta voz, preciso levar esta experiência, esta inovação para o Oncoflix. E cá estamos nós, de forma coincidente ou não. Boa noite, Fabiane, tudo bem? Gratidão aí, pessoal que está chegando. De forma coincidente ou não, não existe, né, coincidências nessa vida. A gente está no mês de prevenção do câncer de colo de útero e eu pensei, poxa, eu vou fazer episódios do Oncoflix relacionados ao câncer de colo de útero. E pensei logo, vou chamar ela porque... Vou chamá-la, né? Oi, gente, vamos chegando aí, Hamilton, o pessoal que já tá aí matriculadíssimo na próxima classe de acupuntura oncológica que vai acontecer agora em fevereiro. Eu fiz um lançamento breve, foi uma semana aí de inscrições abertas e a turma já lotou. Então sejam bem-vindos aí os novos inscritos aí dessa nova edição, que vai vir bem diferente e com novidades muito legais, porque eu vou fazer aulas híbridas, aulas gravadas, aulas ao vivo, ao invés da gente fazer esse evento maçante de muito conteúdo em poucas horas, porque eu acho muito cansativo, tanto para quem está do outro lado, tanto para mim. Eu sei porque eu fiz 2020 não só como professora, como facilitadora, que eu gosto de falar, mas como aluna também. Eu fiz muitos cursos em 2020, comprei muitos cursos online e sei como é cansativo e eu sei como que funciona a questão do cérebro para olha, ela já chegou para assimilação do conteúdo. Inclusive esse time que o Instagram dá, que é de 1 hora, ele é excelente, porque o cérebro ele começa a parar de raciocinar depois de 1 hora e pouca de aula. Então isso é extremamente fisiológico, eu acho. Inclusive vocês sabem que existe um estudo que associa o fato de você ficar sentado muito tempo a questões cardiovasculares, tá? Então esse tempo aí de aproximadamente 40, 50 minutos, ou seja, a cada 40, 50 minutos que você está sentado, você precisa levantar para movimentar sua perna, bebe uma água, porque aumenta o risco aí de eventos cardiovasculares. Eu já vou chamar minha convidada para a gente não perder tempo aqui. Começar a conversar sobre câncer de colo do útero, que ainda é uma doença que preocupa aí a saúde pública do Brasil e no mundo, não só a questão da saúde, mas todas as questões envolvidas, como o custo, por exemplo. Já chamei, tá, querida? Só você aceitar meu convite aí, tá? E a gente sabe que o câncer de colo de útero ainda é uma doença incidente. Por mais que a gente tenha... Ei, entrou. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, é uma honra ter você aqui Igualmente. nessa aula, né? Tá me ouvindo bem? Então, é isso que eu vou saber do povo. Eu estou te escutando bem, mas agora eu quero Ótimo. saber do pessoal que está aí, se o nosso áudio está bom, se a nossa conexão está boa, para a gente poder continuar. Porque às vezes a gente fica falando aqui, o povo não está escutando. Uhum. Então, enquanto a Tudo... gente vai, eu estava já começando a falar sobre o problema do câncer de colo de útero hoje no nosso país. E o que está ótimo, então tá beleza. O que é feito hoje do ponto de vista da saúde pública? E antes disso, eu queria que você se apresentasse, né? Porque eu acho que a gente não fez live aqui ainda, acho que não, tenho certeza. Uhum. E fala um pouco de você, fala um pouco aí, eu te dei um roteiro, né? Vamos tentar segui-lo, mas sem tanta rigidez.
Então, o povo quer saber quem é você. Boa noite a todos. Meu nome é Mauricélia Cordeiro. Eu sou enfermeira já há 15 anos, especializada em saúde coletiva e saúde da família. Minha experiência não se resume somente a isso. Eu também já tive assistência em pessoa com deficiência e idosos. Mas boa parte, ou a maior parte da minha experiência é em unidade básica de saúde da família, em diversas cidades. Minha formação é na cidade de Santos, São Paulo, e minha família reside em Pernambuco, na cidade de Pesqueira, Pernambuco, e eu em Arco Verde. Então, eu tenho experiências no sudeste do país. Nessa experiência de lidar com a mulher no sudeste do país, como enfermeira, já venho desde a base de auxiliar de enfermagem, em auxiliar médicos e enfermeiros nesta coleta. Uma coisa que você vai aperfeiçoando depois que você se forma enfermeira, e também em outras cidades aqui do Nordeste, que são estilos de vida diferentes e busca diferentes por prevenção. São percepções diferentes por prevenção, principalmente nesse sentido da região íntima. Quanto mais mexe com a região íntima, mais vem um brio e uma dificuldade de você incutir na mulher essa necessidade. Muito bem, você falou assim, em um ponto extremamente relevante, porque nem todas as mulheres elas estão aí, vamos dizer, confortáveis Exato. em ser tocadas, em ser exploradas do ponto de vista do seu órgão íntimo, e isso você está coberta de razão. E eu lembro quando eu fiz residência, não só eu, né? Eu já me recordei, você foi falando, já fui me recordando da época de estudante, porque eu fiz faculdade entre 1996 e 2000. Claro, a gente sempre, naquela época, na verdade, a gente já tinha ainda estava naquele processo de desvínculo do currículo de enfermeira obstetriz, porque todas as enfermeiras eram formadas a gente fazia graduação e obrigatoriamente a gente tinha mais 6 meses ainda de obstetrícia. E eu peguei essa fase de reconfiguração do currículo da graduação, então eu ainda tive muita influência dentro da graduação, apesar de não ter feito a extensão em obstetrícia, mas a minha escola, a dona era, né, a coordenadora, a coordenadora acadêmica era uma enfermeira obstetra, e então toda a formação nossa foi em obstetrícia, saúde da mulher, então isso já me fez, eu voltei lá 20 e tantos anos atrás, e no INCA, quando eu fui residente, isso não passou batido também, porque dentro do programa de residência de oncologia, na especialidade mesmo, a gente ainda passa um mês em UBS para voltar a fazer o preventivo, para voltar a aprender a ler os laudos, para voltar a rodar o exame. Então, eu também já fiz uma lembrança lá em 2000, 2001, que foi quando eu passei pelo INCA, quando eu fiz a residência. E absolutamente você está corretíssima. Isso, imagina, ainda é um gargalo, ainda é uma demanda, Sim. ainda é um problema. E esse problema é que faz com que nós, enfermeiros, ganhemos consciência no sentido de o que podemos fazer para ajudar essa mulher, porque a gente sabe que o preventivo, o Papa Nicolau, é um exame, como eu coloquei na chamada, que muda a história natural do câncer de colo de útero. Então, a gente tem Sim. alguns propósitos desse exame e a nossa intenção é fazer com que esse exame, que é um exame de rastreabilidade, porque eu não vou examinar, eu não vou só fazer preventivo em mulheres sintomáticas, é o contrário, eu tenho que rastrear a maior parte dessas mulheres que estão aí no risco, e não são só as mulheres que estão em vida sexual ativa, porque a gente sabe aí que tem um fator patogênico bem vinculado ao processo da história natural do câncer de colo de útero, que fala muito sobre a especificidade deste câncer. Porque quando a gente fala câncer, Maricela, o povo tende a fazer o quê? Botar todo mundo numa caixa, né? Empacotar todos esses pacientes num só. E aí é o grande É. erro. Então, no câncer de colo de útero, a gente tem uma pequena característica. Não só
desse fator, que é o HPV, mas porque o HPV também está vinculado a outros tipos de câncer, como agora está aparecendo muito os cânceres de base de língua em jovens, os carcinomas de células escamosas da cavidade oral, da região de cabeça e pescoço, vinculado também à questão, inclusive eu achei um artigo muito interessante sobre sexo oral, a associação entre sexo oral, contaminação por HPV e a ocorrência de câncer de cavidade oral, que é um outro assunto, enfim, mas a gente está falando aqui, né? hum. Sim, pode falar. Aqui, Ana, qual é as dificuldades que eu encontro? Eu creio que a educação em saúde, ela continua sendo extremamente necessária, mas existe, assim, uma parte errônea, eu creio, até mesmo dos profissionais, ou não é acreditar na educação em saúde, ou não achar que ela seja efetiva. Quando eu digo educação em saúde, eu não vou ficar só lá numa recepção falando. A educação em saúde, ela começa, por exemplo, desde quando o adolescente chega para mim, no período da HPV, e eu já começo a explicar para ele o que seria câncer. Eu não preciso necessariamente mostrar o pênis. Se é o menino, eu vou conversar com ele sobre o órgão dele, se é a menina, sobre o órgão dela, e não necessariamente falar de uma relação sexual, mas dizer que existe um vírus que vai fazer uma verruguinha, todo mundo sabe o que é uma verruga, e que ali pode originar câncer. Ela pode não saber a dimensão do câncer. E aos poucos a gente vai expandindo isso em outras partes de educação. A gente traz para essa mãe a necessidade de trazer o adolescente para conosco. Quando o adolescente vem chegar para mim, ele já tem tido vários parceiros sexuais. Alguns, hoje em dia, pela eficiência da vacina do HPV, eles já estão vacinados. Mas nós sabemos que só é sobre 4 tipos de HPV, o que não é suficiente, e boa parte. Quando a gente vai visitar o site do INCA, a gente vê que dão preferência a mulheres a partir de 25 anos, o estado aqui de Pernambuco, ele está a partir de 24 anos como meta, até os 60, 69 anos de idade. E outra coisa, não creio que seja meta teve relação sexual, você tem que vir. Já teve mulher que eu fiz preventivo, na primeira relação, aos 35, ela já tinha HPV e teve quase que fazer um CAF, entendeu? E isso é o quê? Sua dieta, seu grau de estresse, seu grau de ansiedade, às vezes você tem quase depressão encaminhada, certo? Você não tem suas relações pessoais desenvolvidas, e isso aí vai baixando tua imunidade, tua energia vital. Então, a partir daí, você vai desenvolver N doenças, que é mais ou menos isso aí que você falou. Em relação ao jovem, o que é que eu ensino para ele quando ele chega para mim? Não gosta da camisinha que o posto fornece, mas existem várias camisinhas de sabores. Escolhe morango, menta, uva, contanto que você faça. E eu gosto muito da parte alegórica, como diz o outro, fotos. Porque quando no momento que a gente não tem mais a doença visível, as pessoas esquecem onde coloca a boca, onde você vai ter a relação, etc. Então, a parte boa, realmente, mas depois chegam muitos casos extremamente delicados da mulher com verrugas, que aí vem o HPV 6 e 11, na região pubiana completa, que a gente tem que, assim, é um tratamento dolorido, um pouco longo, entendeu? E que a gente tem que dar um acolhimento psicológico para ela. E a preocupação não é só por fora, é por dentro, que não tenha no canal vaginal, que não tenha no colo do útero, e a gente faz outros acompanhamentos a mais. Não é tão simples. E em outra parte que a gente faz, que eu acho necessário, gestacional. Tem gente, tem médicos que não pedem no seu pré-natal. Eu, enquanto enfermeira, a partir do 4º mês, eu acho necessário a gestante fazer o seu Papa Nicolau, até 36 semanas. Pode não tratar a parte oncológica na gestação. Tem uns que fazem esse protocolo, mas
Às vezes tem NIC 1, 2, quando você passa a parte gestacional, o corpo mesmo se defende, volta ao normal, mas é uma primeira triagem e 3 meses após o parto eu gosto da revisão pós-parto. E isso faz com que a mulher entenda que ela precisa observar o seu corpo, está guardado. Eu não estou vendo, nem ela. Aqui no meu consultório tem um espelhinho no foco, onde eu mostro o colo para ela. Ela faz o preventivo em conjunto comigo. A não ser aquelas que têm o receio, ela tem medo de ver alguma coisa a mais diferente, mas as que desejam, eu mostro, eu ensino, porque é interessante o seu autocuidado, você se empoderar do seu corpo e saber por que você precisa vir pelo menos uma vez ao ano. 3 anos, mesmo dando normal, eu acho que é muito longo, porque nós não somos máquinas. E principalmente nos dias de hoje, nós estamos altamente suscetíveis a qualquer modificação em um curto espaço de tempo. Olha, eu concordo com todas as suas falas, absolutamente. E eu vou te dizer mais, tem pessoas aqui que estão escutando a gente que compartilham aí. A Fabiane mesmo está lá em Belo Horizonte, ela é enfermeira também de unidade básica, também de saúde da família, e está falando aqui da experiência dela, inclusive, descobriu um câncer de colo de útero numa gestão de 24 semanas. Ela tem essa experiência grande, falou também aqui em cima, só fazer uma interação com o povo aqui, que está todo mundo batendo palma, bravo, excelente. E que falamos, né, que esse é um dos maiores motivos da falta de agendamento de preventivo. Imagina, gente, o problema que a gente está vivendo, que justifica a inovação da nossa colega aí em Pernambuco, Mauricélia, que é sensacional, porque a gente precisa facilitar essa vida dessa mulher, dessa adolescente, que chega para fazer o preventivo e daquelas que não chegam, justamente com essas iniciativas todas. Então, essa fala de Fabiane aqui, da Fabiane Martins, é interessante. Olha, no meu caso, eu tenho 2 horários de marcação, 2 horários de atendimento, um de manhã e um à tarde. Eu não faço marcação, é demanda espontânea. Porque na terça-feira é de 1 até o horário que o posto fechar, porque aí ela às vezes está saindo do trabalho, está vindo para o almoço, então ela vem, faz ali, não tem necessidade de fazer depilação, etc. Contanto que ela venha, eu preciso ver a região interna da vagina, colo do útero. Eu explico muito bem isso, e também tem gente que prefere de manhã. Por quê? Porque ela tem atividades, ela tem que fazer comida para a família, etc. 7h40 da manhã, porque se o posto abrisse mais cedo, eu estaria mais cedo. Já trabalhei em outra unidade que eu tinha um horário que eu combinava o seguinte com a equipe. Eu dividi a equipe no meio, uma parte vinha de manhã e outra parte saía comigo até 9 horas da noite. Então, de 1 a 9, a gente trabalhava, quem tinha transporte, e a gente iria. Então, eu coletava à noite o preventivo, porque tinha alguém que precisava trabalhar, ou o marido só chegava depois para ficar com o restante da família, etc. Então, eu tenho essas experiências também de horário alternativo. Tem suporte governamental, municipal? Não. Você tem exigência de meta como se a mulher fosse um número, certo? Esse convite que você fez e essas partes que eu vou mostrar aqui, eu mostro com muita gratidão, mas aqui foi o que eu vi que as mulheres necessitavam. E hoje em dia também elas não entendem ainda que eu estou ensinando com a abertura do consultório. O meu é o 2º consultório aqui nessa cidade. Um é de feridas, é uma estomoterapeuta, a enfermeira, e o outro é o meu. Então, quando eu venho com as práticas, elas vêm aos poucos entendendo o que é as práticas e o que benefício pode trazer para elas. Então, os tratamentos, até mesmo que eu utilizo no SUS, eu tento desmamar essa parte medicamentosa e trazer mais natural possível. Banhos de assento, o que é que você vai usar para lubrificação para uma senhora mais idosa? Um óleo de coco, extra virgem, um banho de assento com vinagre de maçã. Então, quando a gente vai tratar um colesterol, quando é possível, com ômega 3, entendeu? Com açafrão, em cápsula, coisas que são mais
mais baratas, mais eficientes. Eu tenho pessoas que trataram regularização da menstruação e cefaleia com produtos naturais em 2 meses, depois voltaram agradecendo, e eu já não lembrava nem o que era, no SUS. Logicamente, porque assim, eu já trabalhei pelo menos 3 anos com práticas no SUS, com auriculoterapia, e eu disse não ao SUS nessa parte das práticas, porque não tinham o suporte, a logística, etc. E foi daí que surgiu o convite para o consultório, e eu estou aperfeiçoando, fazendo mais os cursos, e as clientes que vêm, algumas são minhas pacientes do SUS, de onde eu mudei, e outras são novas, que estão vendo o trabalho sendo ofertado na internet, e aos poucos eu estou ensinando as coisas ainda que ainda são possíveis surgir. Né? Sensacional! Eu estou aqui babando com o seu espírito empreendedor, com o seu espírito inovador, que eu amo esse mindset, está completamente conectado comigo. E eu queria só chamar a atenção de vocês, gente, que aqui nós estamos entre duas realidades diferentes, que agora que eu fui me atentar, que na verdade a gente está tão imerso nesse processo que às vezes a gente não enxerga. Mas aqui a gente está diante da Mauricélia, que está na atenção primária e que está me dizendo que tem dificuldades mil aí, ela já está descrevendo para vocês, e o que faz com que a gente pense, nós que estamos na atenção terciária, porque a gente está vendo aí uma atuação da prevenção primária do câncer de colo de útero, que falha, porque eu ainda tenho incidência de câncer de colo de útero chegando na minha clínica. E a minha clínica, ela é uma clínica que atende pacientes de convênio, não são pacientes do SUS. Tecnicamente, se a gente for ver, eu não deveria ter, entre aspas, pacientes de câncer de colo de útero na saúde suplementar, porque essas pacientes, tecnicamente, elas têm um recurso financeiro menor, elas não têm plano de saúde, elas vão ser tratadas pelo SUS. E eu tenho pacientes de câncer de colo de útero na minha realidade, inclusive pacientes que desenvolvem neuropatia induzida pela quimioterapia, que entraram na minha pesquisa do doutorado. Então, não só esses, mas os pacientes de cabeça e pescoço, por exemplo, também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente está diante de uma pessoa que tem a prática e a expertise da atenção primária, eu que estou na atenção terciária, vendo um problema estourar aqui na frente, a gente está validando aqui um processo que a gente sempre fala que é o Brasil continental, né? O Brasil é um país gigante, gente. Se a gente for ver o tamanho, por exemplo, da Espanha, ela é menor do que o estado de Minas Gerais. Então, nosso país é um país desafiador mesmo. Então, assim, tudo que Mauricélia falar e tudo que eu falar é a pura realidade do que nós vivemos de desafio hoje. E eu estou, assim, encantada com a sua presença empreendedora de não ficar satisfeita com as suas objeções do SUS e trazer toda a sua expertise. E, assim, eu sou fã de ômega 3, eu sou fã de cúrcuma em cápsula também. Eu praticamente indico para a maioria dos pacientes que são pacientes já adoecidos, são pacientes doentes, já são mulheres que já desenvolveram o desfecho que a gente não quer que aconteça, porque o intuito total aqui do processo é a gente, e eu já vou começar a entrar também aqui. Eu já sabia que essa live ia ser curta, sabia? Eu já sabia que 1 hora ia ser curta para falar isso aí. Porque são muitas facetas. Você já falou de vacina, você já falou dos 4 leucotipos do HPV, que são os tipos que são vinculados associados aí. A literatura já está pesadíssima falando sobre isso. O HPV, ele é considerado pela medicina chinesa um fator pestilencial relacionado à umidade fleuma, mas é um fator pestilencial latente, foi o que você falou. Então, eu preciso de uma cronicidade. É essa menina que tem esses múltiplos parceiros, que tem aí esse hábito de vida relacionado ao sexo oral, né? E por mais que você, na sua prática aí da unidade básica, né, coloque sobre o uso do preservativo, ainda assim, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então, o que acontece? A população está vulnerável. Essas pessoas ainda não estão totalmente cobertas de uma doença que é prevenível. A gente não está falando de uma doença que que a prevenção é secundária, que a gente quer detectar o nódulo pequeno. A gente está falando de um preventivo, de um Papa Nicolau, e eu amei a sua fala, que vai voltar nesse ponto também,
que é sobre a frequência do preventivo, que a gente vê na recomendação de que uma vez que o exame sai com um laudo normal, eu espero a cada 3 anos e você não espera, né? Não Porque a gente, espero. nós E, não somos olha, máquinas. aqui eu tenho assim, eu tenho um resgate dessas mulheres, uma busca ativa e um resgate dessas mulheres, que às vezes as mulheres elas deixaram de se cuidar, múltiplas, que é um dos fatores que aceleram esse processo. O que é que acelera esse processo de desenvolvimento do câncer pelo HPV? Ser tabagista, nós temos bastante aqui no interior de Pernambuco. A mulher tabagista é uma das maneiras dela aliviar sua ansiedade. Múltiplos parceiros sexuais. Hoje em dia, a mulher, independente da faixa etária, uma vez que ela realizou a primeira relação sexual, ela não teve paciência com aquele relacionamento, ela vai realizar vários. Isso aí é quase geral. Entendeu? Ela não tem muita paciência. Então, minha preocupação é ensiná-la a usar o preservativo, os preservativos que estiver disponível, vaciná-la em tempo e ensiná-la que ela tem que fazer o rastreamento no mínimo uma vez ao ano. Outro fator que a gente vê, isso também vem aí mascarando. Pode ter um sangramento que não seja spots. A gente tem que ter cuidado com isso, que às vezes não é sangramento de anticoncepcional. Então, nem toda mulher ela toma anticoncepcional e tem que avaliar se aquele anticoncepcional mesmo, às vezes ela tomou 10, 20 anos, esse anticoncepcional pode ter acelerado o processo. Se não tem massas abdominais, e tem que correlacionar com a ultrassom e também com o teu preventivo. E às vezes o que é que tem? Os corrimentos que a gente vê os protocolos que nós enfermeiros podemos tratar, e o que é que a gente vai ver? Fica passando placebo. Por quê? Porque esse preventivo, muitas vezes, ele já está de um odor fétido, não é Gardnerella. Ele já está dizendo que aquele útero ali já está enraizado, precisa de uma colposcopia, etc. E precisa somar isso aí. A gente precisa fazer o quê da nossa consulta de enfermagem? Um bom relatório para que o ginecologista que a gente encaminhe, que seria secundária, ele raciocine em cima disso e pesquise. Já teve mulher num território que eu trabalhei que ela morreu de câncer de colo de útero. Outra coisa que a gente vê aqui também, que a gente vai observar, eu mudei de território, de uma periferia para o centro. No centro aqui é em número. Ou você vai ter prostíbulos, que eu tenho que cuidar delas dobrado, ou eu vou ter várias mulheres com histerectomia por HPV, porque já iniciaram esse processo de câncer. E não foi só a CAF, já fez histerectomia. Então, algumas criaram o hábito só depois da histerectomia de vir fazer 2 vezes ao ano o preventivo. Meio tarde, mas estão vivas. E quando a gente faz um relatório grande, o médico tem que raciocinar, porque começa a dar, parecido com questões urinárias, que às vezes não é infecção urinária, você pede urina 1, você pede urocultura com antibiograma e você observa o trânsito intestinal. Mesmo estando os meridianos afetados ou não, a gente tem que observar se ela vai ter risco de endometriose ou se já é o câncer de colo de útero ou até de corpo de útero. Aí é o ginecologista, mas no momento que a gente se respalda, o que é que eu lhe digo hoje dentro do sistema da atenção básica, que é o SUS-AB? Primeiro, você faz um bom relatório lá dentro. Segundo, você ainda eu faria um relatório, dependendo da gravidade do nosso exame físico. O enfermeiro tem que continuar fazendo o seu exame físico. Nós temos colegas, às vezes, que faz uma coisa subclínica. Então, só coletou, vai embora. Nós não somos técnicos de enfermagem que trabalhamos em laboratório e que o laboratório contrata eles pensando que o Corém, espera que o Corém nunca chegue lá para fazer uma fiscalização, não. Existe uma lei que o técnico pode coletar.
certo? Mas se tiver a supervisão do enfermeiro, quem manda na enfermagem é a enfermagem. E não você contratar uma mão de obra como se fosse de terceira linha e colhe para lá porque não tem análise clínica, você não viu aquele risco grave lá, fora aquelas mulheres que nunca vêm buscar o exame. Entendeu? Aqui no consultório a gente tem que ficar ligando, porque o teu exame vem lacrado, não posso abrir. Exatamente. O laboratório me entrega lacrado. E eu tenho que fazer busca ativa. O teu discurso da sua prática, que é extensa, né? Ela me fala sobre um olhar individualizado que a gente tem que ter com a pessoa e não simplesmente aplicar os protocolos. Exato. Né? Então, eu preciso entender todo o contexto dele. E quando a gente ainda associa essa visão que a gente tem, sistêmica, porque eu vejo muito, Maricela, não sei se você concorda comigo, há uma aproximação dos conhecimentos da medicina chinesa com os conhecimentos que a gente tem do ser enfermeiro, porque a gente já enxerga o indivíduo como um ser integral. Então, para nós não é muito difícil conseguir enxergar esse indivíduo na sua totalidade, e é exatamente isso que você está me falando. E aí, puxando já, como você já tinha falado dos meridianos, o colo do útero, ele está dentro de um conjunto de órgãos que para a medicina chinesa é um só. Ovário, útero e colo do útero, para a medicina chinesa é uma coisa só. Então, Baogong é a terminologia chinesa que se refere ao colo do útero, e a gente tem 3 vasos maravilhosos que vão sofrer o processo de toxina e de estase gerado aí pelo HPV, que é um fator pestilencial, como eu falei, latente, porque eu preciso de... Você falou muito bem aí, uma boa lembrança desses fatores que estão relacionados ao processo da oncogênese, que é o tabagismo, e por que a mulher nessa idade, por que ela fuma, por que ela vai à procura de múltiplos parceiros, por que ela começa a atividade sexual dela de forma precoce, são todos os fatores de risco. Por que o anticoncepcional está vinculado à patogênese? E eu acabo, dentro desse contexto, gerando uma deficiência do tecido baço por umidade, e aí eu tenho a questão alimentar, como você falou também, que eu acabei esquecendo, e agora a gente puxa para a questão alimentar, ou seja, do ponto de vista constitucional, essa mulher, essa moça, essa adolescente que vai contar uma história para nós, eu sempre digo isso, o câncer, ele conta uma história para a gente. Então, essa história vai ser contada por meio desses processos que vão desgastar a energia do baço, vão desgastar o yin renal e vão provocar uma estase em Renmai, Chongmai e Daimai, que é o vaso da cintura, especialmente o Chongmai, é o vaso penetrador que entra ali essencialmente na região dos órgãos, porque a gente sabe que eles não têm meridianos, né? Então, os meridianos que regem o colo do útero, o útero e ovários, são os meridianos do fígado, do baço e do rim. Então, o rim, ele tem que ser pensado. E quando eu penso em, por exemplo, em ômega 3, eu estou pensando num anti-inflamatório muito potente, que faz a gente não tem que pensar só em ofertar um ômega 3, mas, claro, eu estou no SUS, é o que eu tenho. Eu tenho que pensar num anti-inflamatório que quebra a estase, que é a cúrcuma. A cúrcuma, para a medicina chinesa, é uma erva, né? O rizoma, que a gente não pode se confundir, porque tem 2 tipos de açafrão. O açafrão da terra, que é de cor amarela, que é uma raiz, é um rizoma, inclusive, além de beneficiar o baço, ele também quebra estase, muito importante para a oncologia, o mais importante. Se você for ver nas bases de dados, na ciência, o que está se fazendo, pô, faz de viscoálbum, de não sei o que, gente, esquece isso, canabinoide. Se você for na literatura, o que mais aparece é a cúrcuma, mas é a cúrcuma, o rizoma, porque o açafrão verdadeiro é o pistil de uma flor, que é caro a extração, que é muito usado na culinária oriental, e aqui no Brasil a gente usa o rizoma, que é a cúrcuma na alimentação, que é válida, mas eu concordo com você, eu também gosto de indicar a cápsula, porque a gente tem certeza que a pessoa vai usar ali a dose. Nesse caso do açafrão, Ana, nesse caso do açafrão, por que eu indico um pouco mais o açafrão? Quando a gente está fazendo a nossa consulta... É a mesma coisa, amarelinho. Isso.
Porque geralmente quando a gente trabalha com o gengibre, algumas pessoas são hipertensas. Então, às vezes, dependendo da dosagem que ela utilizar, vai aumentar a pressão. Então, se ela não for hipertensa, a gente ainda indica. Alguns, para ter essa potência, porque assim, tem algumas pessoas que a gente vai observar que vai vir com vários elementos deficientes. Quando a gente está avaliando, alguns eu tiro até foto da língua. Eles dizem, para que você quer minha língua? Eu digo, porque eu preciso avaliar você aqui e dar algumas orientações que você vai comer, etc. Então a gente às vezes chega e observa que está com deficiência, vem o rim, colocando deficiência o elemento terra, depois já vem ali a circulação deficiente, vem todo um processo que vem aí os sangramentos, etc., como eu cheguei e disse. Então, se ela não tem uma hipertensão instalada, então a gente vai tentar fazer uma preservação dessa circulação para não ter esses sangramentos e desinflamar esse corpo da melhor maneira possível, preservando essa qualidade. Então, eu faço, medio entre um ou outro. Um dia vai o chá do açafrão, outro dia vai o chá do gengibre. Eu indico no máximo 3 xícaras e indico que o chá deve ser morno a quente, porque senão o pessoal vai tomar frio, senão não tem efeito no organismo, não tem efeito de nada. Eu vou indicar alguns alimentos, alguns frutos, etc. Ali você vai vendo conforme a avaliação que você teve daquele indivíduo. Aqui, quando vem para cá, que eu tenho um pouco mais de material, aí você já teve paciente que já entrou na sala dura para fazer a consulta e colher o preventivo. Então, sem nem conseguir mexer o pescoço. Eu digo, mas o que foi que aconteceu? Eu digo, eu não sabia se eu colhei o preventivo, porque você não sabia se tinha uma paralisia, um problema na coluna, ou como é que você iria manipular na mesa ginecológica. Olha, eu estou com dor na coluna, tantos dias que eu não consigo nem mexer, parece um torcicolo. E o médico, um encaminhou para o psiquiatra, outro encaminhou, o ortopedista encaminhou não sei mais para onde, como se fosse fibromialgia. Aí é nesse momento que eu lhe digo que já começa a entrar as práticas integrativas. Então, aos poucos eu fui ampliando, geralmente eu trabalhava com aurículo. Aí aqui a gente tem diferentes tamanhos de agulhas. Essas daqui é as que a gente trabalha um pouco mais na orelha. Mas às vezes a gente trabalha com cimentinha e cristais, é mais quando o pessoal vai embora. Enquanto o cliente vai dizendo, o paciente, o cliente, que o correto seria ser sempre nosso cliente, vai relatando o que ele precisa, vai fazendo a ficha do que a gente vai aqui escutando das queixas. Eu já fiz ali a puntura na orelha, fiz uma auriculoterapia nele, e porque diante da forma que chegou, eu já vi mais ou menos que era um grau de ansiedade 10, não consegui relaxar, já destravei a coluna, e ali já foi baixando. A parte circulatória já foi melhorando, a parte da energia do fígado. Então, todo esse processo aí já foi se harmonizando. Aí, logicamente, que muitas vezes para deitar na maca, dependendo de como eu for corrigir, aí eu preciso tirar as agulhas. Às vezes eu deixo até você deitar, colher, se não for mexer. Se eu for fazer um exame mais amplo, que aqui eu faço o exame clínico das mamas também. Então, eu preciso que ela dispa, dependendo da roupa que ela venha, dispa, que aqui a gente tem um aventalzinho para eu ter mais, sempre com o pudor, porque a mulher sempre vai vir com mais cabeça aberta, ela quer alguma coisa que a proteja. Então, eu uso esse avental. Primeiro eu faço o preventivo e depois eu venho com a parte, cubro a parte de baixo e venho fazer a mama. Sempre assim, senão ela trava. De repente, ela, tirei as agulhas, ela começou a se mexer. A mão para cima, a mão para baixo, a mão para o lado. Mas o que foi que você fez em mim? Você botou remédio? Né? Ela achou que as agulhas tinham remédio. Ela disse, não. Ela disse, você está sentindo o quê? Ela disse, mais nada.
Não estou com nada. Ela disse, nada, eu digo, isso se chama acupuntura. Aí começou a fazer algumas sessões e hoje em dia ela faz sessões até hoje. Algumas mulheres, cada mulher não quer dizer que ela vai precisar de todas as terapias. Cada uma tem um jeito. Aqui no consultório, quando elas chegam, e a gente pode fazer isso no SUS, seja onde for, a gente já coloca uma música, que geralmente vai ser uma música, um jazz, às vezes é uma música de meditação, já lá, não é nem aqui na minha sala. Então já é na entrada um acolhimento, que ali, enquanto espera, ela já tem um relaxamento. Quando entra, geralmente o que eu vou fazer aqui, de acordo com o que eu vou observando, eu já coloco um outro tipo de música. Se eu observo que a pessoa, ela relatou algumas coisas mais pesadas, de tristeza, etc., eu sou reikiana também, mas no momento eu não pratico, devido a justamente a necessidade de estar com a energia em dia. Senão ela receberia reiki antes de deitar ali. Mas eu coloco aqui uma música referente à necessidade dela, porque ali eu vou tratar com a respiração. O que é essa respiração? Um dos pilares da medicina chinesa é a meditação também, que vai trazê-la para o aqui e o agora, focado, e também tentando trazê-la para um momento de paz, de leveza, de alívio. Então, eu tento trazer essa mulher. Ela às vezes fica com a cabeça a 1000 por hora. E eu trago essa mulher, começar a respirar. Faz o processo de respiração. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Faça uma palpação abdominal para ela entender que ela vai trabalhar com a musculatura da barriga. Vai focando, não vai diretamente já para o assoalho pélvico, não é necessário já ir. Eu não tenho pressa, minha consulta às vezes demora quase 40 minutos, 1 hora. Interessa que ela saia sem dor e a coleta saia com as duas partes, a endosservice e a ectosservice e a endosservice. E não faça um preventivo meia boca. Eu quero que ela deite ali, ela relaxe a musculatura interna da coxa, o assoalho pélvico. Quando eu colocar o preventivo, tem mulher que ainda fica lá deitada perguntando se terminou. E eu já tenho terminado. Eu digo, pode descer, quer que eu lhe ajude? E depois vem aqui, se vestiu, acabou. E a gente ainda pode usar, que às vezes não sai caro um benefício, se é para o conjunto, alguns óleos essenciais, que eu gosto também. Relaxa muito elas, não use em qualquer parte, aqui, atrás da orelha, aqui assim, porque ela vai inspirando, já vai tratando enquanto vai. Então tem alguns, como esse de malaleuca, lavanda, e esse aqui que é ótimo, que é como se fosse de capim-limão. Então eu mudo muito o cheiro, porque aí eu vejo mais ou menos, aos poucos você vai criando feeling. Eu tenho iniciei um curso de aromaterapia. Você vai criando um feeling de acordo com o cliente que você recebe e você vai percebendo a necessidade dele. Mas aqui a gente tem escalda-pés, etc. É que numa consulta, moxa, em uma consulta não caberia tudo. Então a gente vê o que é mais adequado e vai relaxando e vai ofertando ali para aquele cuidado ali. Sensacional, gente. Olha, eu não iria sair dessa vida sem ver isso, porque para mim isso é surreal. Ou seja, imagine se a gente tivesse uma difusão aí dessa prática na coleta do preventivo. Ou seja, as mulheres iriam fazer fila e mais fila, porque elas iriam achar que estavam indo para uma sessão de autoconhecimento, de reconexão do feminino, que inclusive, eu nem falei isso, mas também existe um processo vinculado à patogênese, que é a desconexão coração-rim, que a gente está diante de uma patologia, de um processo em que há um consumo mesmo nesse padrão, e quando a gente faz a reconexão coração-rim, a gente traz de volta a amorosidade. Quando você me diz, né, que você coloca o óleo essencial nessa região aqui, tem esse vínculo também de retorno à amorosidade, porque aqui a gente tem o timo, aqui a gente tem V617, aqui a gente tem acupuntura vinculada à formação do Ti, que é um dos precursores
de uma energia de defesa de qualidade, que é o anti. O anti, o precursor é Zonti, que tem o precursor do Yin, do Rin, que tem o precursor do Guti, que é a energia que vem dos vapores alimentares. Então, a gente tem uma rede conectada, e quando eu faço com que essa mulher entenda que ela precisa se reconectar, e porque ela não está ali só com um preventivo, isso é funcional, gente. Não tem nem. É algo a ser replicado e é uma experiência de referência, não só no seu consultório, mas em todas as unidades em que os enfermeiros fazem esse tipo. Eu E vou deixar essa ainda, assim, só a dentro gente da tem esse pensamento. Né? Isso. Dentro da fitoterapia seria, né? Mas seria dentro da fitoterapia brasileira. Aqui no estado de Pernambuco, é mais conhecido, até para essa parte do HPV, a gente tem uma casca de pau que é muito utilizada, que é o barbatimão. Eu não sei se você já ouviu falar. Então, aqui, a gente indica, tanto para bebê, colocar parte da casca de pau num copo de água, que ele ali vai soltar a coloração tanino ali, e ela vai completando e bebendo, quanto ela fazer o cozimento daquela casca de pau, mais ou menos em 5 litros de água, e fazer o banho de assento morno. Não precisa fazer a ducha, porque aquele tanino no banho de assento, 20 minutos, uma vez à noite, a gente já teve experiências, seja para as lesões externas, seja no auxílio das verrugas também, e até para o tratamento interno, ele ajuda nesse processo. Eu não indico a ducha interna, porque ele também vai remover outras células de defesa que ela já tem na sua própria flora. Mas quando ela vem tomando a água e fazendo banho de assento, a gente tem um auxílio muito grande. Essas doenças em si, o câncer em si, as outras doenças, ela vem como chamado para a mulher no autocuidado. Infelizmente, é um chamado um pouco na chincha, como diz aqui, aqui no Nordeste. Infelizmente, ela tem que ser chamada de uma maneira mais forte. Mas, como eu disse na educação e saúde, se a mulher ela for aos poucos, gradativamente ao longo da sua vida, entendida. Eu tenho mulheres que vão fazer preventivo até quase os 80 anos. Enquanto ela consegue subir na maca, ela vai fazer o preventivo. Eu tenho mulher que tem sequela de AVC de um lado, o marido leva na cadeira de rodas até o ponto que vai, eu auxilio pôr na mesa. Isso é SUS. Isso existe. E faz o preventivo comigo. Então, isso não cai minha honra de chegar e colocar uma pessoa com deficiência numa maca e colher um preventivo. Eu adapto as perneiras, conforme ela tem a flexibilidade dela, e colho, entendeu? O que importa é a gente entender qual é o papel nosso de enfermagem, como a gente pode humanizar, porque, assim, muitos de nós ainda somos mulheres dentro da enfermagem, certo? E até dentro das práticas integrativas, porque elas começaram com uma medicina popular, né? E assim foi passado de vó para mãe, para neta. E como é que a gente não vai ajudar outra mulher a ter um grau de cuidado? As mulheres e os homens hoje em dia, os nossos filhos e os netos, como a gente não vai passar esse conhecimento? Então isso é uma questão de humanização e uma questão de partilha do cuidar. Nós somos o cuidar, o saber popular ele não é um saber qualquer, tem muita coisa que já tem evidência científica, falta muita coisa para ser pesquisada, mas diante desses praticamente 22 anos de enfermagem, que eu conto com o meu de auxiliar, eu lhe digo, eu já vi muita coisa eficiente, muita coisa que dá para a gente fazer, e falta muita coisa assim, do nosso querer, para ter qualidade. É o que eu sempre digo, o fato de não ter evidência científica não invalida a Exato. intervenção. Então, muitas vezes, porque a gente está na era da evidência científica, hoje está tudo na moda, prática baseada em evidência, tudo baseado em evidência. Mas vamos lá, nós estamos falando de uma sabedoria popular, nós estamos falando de uma medicina antiga, nós estamos falando de práticas milenares,
e que vamos gastar e quanto tempo para comprovar do ponto de vista científico todas elas. E isso faz com que eu não tenha que usá-las. Eu também gosto muito desse tipo de pensamento e eu sou favorável àquilo que faz sentido na reconexão. E eu amei essa sua fala, porque muitas vezes isso não é levantado, essa análise no sentido de nós, enfermeiras, somos a maioria e nós, terapeutas da medicina chinesa, somos a maioria aqui no Brasil também. E você sabe quem mais pesquisa sobre. Aí eu vou puxar mais um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Quem mais pesquisa sobre PICS no Brasil, inclusive, incluindo a acupuntura, somos nós, enfermeiros. Então, estamos no topo do ranking das pesquisas, quando tem, pode ter certeza, pesquisa associada às práticas integrativas, a maioria é por mulheres. Então, nós somos as terapeutas, nós somos as pacientes, nós somos as pesquisadoras, nós somos as cientistas, e é exatamente isso. Nós temos que dar a mão, nós mulheres, é que temos que nos apoiar. Esse movimento da empatia e do empoderamento feminino eu também amo, porque é realidade, não é nem questão de preferência, é fato, é uma realidade, ela está aí. A Fabiane também está aqui terminando, porque eu estou de olho no tempo aqui, que nós já estamos acabando. Falando da experiência dela também, que ela também tem uma dificuldade lá no... Eu já visitei a unidade dela. A gente tem uma historinha aqui, né, Fabiana? Se a gente for contar uma história aqui também, nós vamos gastar aqui o restinho da live. Mas ela está falando exatamente isso, que no SUS ela não conta com incentivo, nem do ponto de vista de estoque, nem de horário, nem de prática, nem de nada. Então, essa é uma realidade também cruel isso que eu estou falando, porque eu não estou... Eu estou falando da realidade de vocês. Eu amei receber a Mauricélia aqui, porque ela está falando da realidade do Nordeste, de uma cidade do interior do Nordeste, de Pernambuco, que aí é a arrebentação da verdade, né? Nós estamos falando da verdade. E a Fabiane, que está em Belo Horizonte, não está em Belo Horizonte, mas está numa região próxima, também está relatando a mesma coisa, as mesmas dificuldades, ou seja, é muito distante ainda. Olha, e o que é interessante, tem paciente meu aqui, que já foi assistido aqui de Arco Verde, em uma das unidades, e ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tem pacientes aqui assistindo, e sabem muito bem essa realidade, porque a gente estava montando até uma horta viva, no outro posto que eu trabalhava. Então, a gente quando ensina... Eu entendo o que Fabiane diz. A gente tem uma hora que cansa, mas tem uma hora que a comunidade também nos dá as mãos e nos retroalimenta de gás e faz com que a gente ainda caminhe mais um pouco. Eu entendo, Fabiane, porque foram muitos anos. Agora, é verdade. Outra situação também, que eu não perco oportunidade, né? É mediante toda essa fala, de toda essa realidade que é fato, estar paralela à questão da acupuntura como ato médico, né? Então, como que as entidades médicas vão conversar ou vão manifestar a retenção, a reserva de mercado da acupuntura com uma realidade tão brutal como essa? Então, é impossível você acreditar a fala de instituições médicas, de entidades médicas, de que a acupuntura e a medicina chinesa é um ato médico. Não dá, é completamente... Por isso que, inclusive, eu nem dou bola mais, eu não ligo, eu não me preocupo. Toda vez que surge... Às vezes eu vou lá, faço minha parte, faço uma denúncia numa página, né? Mas não fico tentando muito a isso, no sentido de, porque, para mim, de fato, a prática, a realidade, ela fala muito mais alto. Ela grita muito mais alto do que qualquer reivindicação da classe médica. Eu não perco a oportunidade assim, de fazer essas coisas. Eu acho que a acupuntura ela é igual na China, porque, assim, China e Japão, ela pertence aos grandes mestres, a cada um que se dedica a estudar eternamente para prestar o melhor eficiência e cuidado. Foram 5.000 anos para aqueles estudos. Então, não é uma profissão brasileira, principalmente, que vai deter aquele conhecimento do dia para a noite. Botar uma agulha aqui e ali
e já nem ofertar a cura ou alívio, não vai fazer de nenhuma profissão detentora de nada. Assim como não é detentora do que a gente trabalha na saúde, não vai ser dentro da acupuntura. Principalmente, que eu lhe digo, cada cliente, no momento que eu chego, estou executando a acupuntura, seja sistêmica ou auricular, eu depois tenho que reavaliar ele para ver o que é que ele me dá de retorno. Então, vai se cobrar o quê? R$ 500 a cada reavaliação? Porque tem algumas profissões que só visam dinheiro. O cliente não é um poço de dinheiro, entendeu? A não ser que ele, se for achar uma classe rica, que eu estou quase não achando mais ninguém rico dentro do Brasil, aí pode tentar, né? Mas tudo cai. Na China, o povo faz dentro de casa um no outro. Então, isso é cultura, isso é privilégio, isso é ser elevado. Os que tentam deter para si são muito pequenos. Querida, olha, eu amei a nossa aula aberta hoje, foi sensacional. E olha, você tocou num assunto lá no inicinho que eu gostaria de voltar com você. Nós vamos ver nossa agenda aí, se você pode voltar comigo aqui para a gente falar sobre vacina. Vacina que hoje, nesse assunto polêmico, tá todo mundo falando sobre vacina, mas eu gostaria, porque a vacina para o HPV é algo muito incipiente, algo novo, que trouxe também uma inovação aí. E eu gostaria de trazer também a visão da medicina chinesa com relação à vacinação para o HPV, que é uma realidade do SUS também. E o que mudou, como é que foi essa lei, quem abrange hoje. Então, eu já faço o convite para você aqui, para você voltar comigo para a gente falar sobre vacina. Tá certo, combinadíssimo. Aí a gente combina lá no WhatsApp, porque aqui nosso tempo já está acabando. Eu agradeço imensamente o seu aceite de estar aqui compartilhando a sua rica experiência, porque isso para mim é extremamente rico, isso é luxuoso, para mim isso é a verdadeira ostentação. Assim, eu que agradeço, porque assim... Você falou de ser do Nordeste, mas não sei se você sabe, mas eu morei 14 anos em Salvador, então eu tenho um pouco do... Eu sei porque eu acompanho seu perfil. Eu sei o que é. Eu acompanho seu perfil e, assim, para mim é uma honra enorme. Primeiro, por você ser enfermeira, e segundo lugar, uma acupunturista maravilhosa, cuidar de um tema tão delicado quanto a neoplasia, o câncer. E, assim, espero algum dia ofertar um pouco de algum conhecimento, um avos que seja desse conhecimento aos meus pacientes, principalmente na área de saúde da mulher, que é o que eu pretendo me aprofundar futuramente. Você é maravilhosa, minha filha. Você já é deusa, você já é a expert, você já tem autoridade. A autoridade é você. Eu estou aqui diante de uma autoridade. Se você não sabia, você está sabendo agora. Eu estou te falando. Eu que agradeço. Então, muito obrigada também quem participou, que ficou ao vivo aí acompanhando a gente. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil e vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem e comentar e a gente vai tirando a dúvida se que tiverem também. Mas eu agradeço imensamente essa oportunidade porque foi extremamente rica. Querida, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo. Beijo enorme. Beijo a todo mundo e muito obrigada para todos mesmo. Viu? E até mais. Até mais.